Imagine um homem de 1,63 m, pesando pouco mais de 54 quilos, de pé num campo aberto no frio da manhã inglesa, pregando para uma multidão de milhares de mineiros com o rosto coberto de carvão. Imagine que esse homem, naquele campo enlameado, sem microfone, sem estrutura, sem a aprovação da igreja oficial que o havia rejeitado, via homens e mulheres rudes e endurecidos pela pobreza começarem a chorar. A chorar com lágrimas que abriam sulcos brancos no carvão escuro de seus rostos. Sulcos que pareciam escritos pelo próprio dedo de Deus. Imagine que esse mesmo homem faria isso. Em campos, em ruas, em minas, em portos, não uma vez, não 10 vezes, mas mais de 40.000 vezes ao longo de 50 anos, cavalgando mais de 400.000 quilômetros a cavalo pela Inglaterra, pregando até os últimos dias de sua vida longa e extraordinária. Esse homem existiu. Seu nome era John Wesley. E o que ele fez não apenas transformou almas individuais, mas mudou o curso da história social e espiritual de uma nação inteira. Antes de mergulharmos nessa história, eu te faço um convite que vem do coração. Se você aprecia conteúdo que vai fundo na fé, na história e nos grandes personagens que moldaram o cristianismo, se inscreva agora no canal Debate Teológico. Clica no sininho e ativa as notificações para não perder nenhum episódio. E se esse vídeo te impactar, e eu tenho certeza de que vai, deixa o seu like e compartilha com alguém que você sabe que vai ser movido por essa história. Vamos juntos? Agora vamos conhecer John Wesley. John Wesley nasceu em 17 de junho de 1683 em Epworth, uma pequena cidade na região de Lincolnshire, no interior da Inglaterra. Era o 15º dos 19 filhos de Samuel e Susanna Wesley. Numa época em que famílias numerosas eram comuns, 19 filhos ainda era um número impressionante. Seu pai, Samuel Wesley, era um pastor anglicano de convicções firmes e temperamento difícil. Homem de princípios que mais de uma vez enfrentou conflitos sérios com sua congregação, chegando a ser preso por dívidas, numa época em que os pastores anglicanos eram frequentemente mal remunerados e maltratados pelas paróquias a que serviam. Mas a figura que moldou John Wesley de forma mais profunda e duradoura não foi seu pai, foi sua mãe. Susanna Wesley era uma mulher extraordinária por qualquer padrão, mas absolutamente excepcional para seu tempo. Em uma época em que a educação das mulheres era mínima e sua participação intelectual na vida pública era praticamente inexistente, Susanna havia se educado por conta própria em teologia, filosofia, latim e grego. Conduzia estudos bíblicos regulares em sua casa que chegavam a reunir 200 pessoas. Educava seus filhos com um método e uma disciplina que seriam considerados avançados até para os padrões modernos. Ela reservava 1 hora individual por semana para cada um de seus filhos, para conversar sobre fé, sobre caráter, sobre vida. Com John, essa hora era nas quintas-feiras. E o que foi plantado nessas conversas das quintas-feiras moldou um dos ministérios mais significativos da história cristã. Em 1709, quando John tinha 5 anos, a casa dos Wesley pegou fogo. Um incêndio que varreu rapidamente a estrutura de madeira da casa paroquial de Epworth. A família fugiu às pressas, mas John estava preso no andar de cima, e o fogo já havia alcançado a escada. O que aconteceu a seguir ficou gravado na memória da família e na teologia do próprio John para sempre. Um vizinho subiu nos ombros de outro e conseguiu alcançar a janela do 2º andar. Retirou John pelos braços momentos antes que o telhado desabasse em chamas. Samuel Wesley, ao ver o filho salvo, caiu de joelhos no jardim e declarou que John era um tição arrancado do fogo. A expressão vinha do profeta Zacarias, e Samuel a pronunciou como uma declaração profética, não apenas de alívio paterno. John Wesley carregou essa imagem pelo resto de sua vida. Um tição arrancado do fogo. Ela alimentava sua convicção de que havia sido preservado por Deus para um propósito específico, e essa convicção sustentou sua energia e sua determinação, mesmo nos períodos mais difíceis de seu ministério. John estudou na escola Charterhouse em Londres
e depois no Christ Church College, em Oxford, uma das universidades mais prestigiosas do mundo. E foi em Oxford que a fase seguinte de sua formação se iniciou. Em Oxford, junto com seu irmão Charles Wesley e um pequeno grupo de amigos dedicados, John fundou o que ficou conhecido como o Holy Club, o Clube Santo. O grupo se reunia regularmente para estudo bíblico, oração, jejum e para visitar prisioneiros e doentes. A disciplina do grupo era tão metódica, tão estruturada em regras e horários, que os outros alunos de Oxford começaram a chamá-los de metodistas. O apelido era pejorativo. Era uma zombaria da rigidez do grupo. Mas John e seus companheiros abraçaram o termo. E o que havia sido lançado como insulto se tornaria o nome de um dos maiores movimentos cristãos da história. Mas aqui está o paradoxo fascinante e desafiador da história de John Wesley. Naquele tempo em Oxford, com todo o seu método, toda a sua disciplina, toda a sua seriedade religiosa, John era um homem profundamente insatisfeito e inseguro espiritualmente. Ele buscava a Deus com todos os instrumentos religiosos que conhecia. Orava, jejuava, visitava prisioneiros, estudava as Escrituras, seguia regras rigorosas de devoção. E ainda assim sentia que algo fundamental estava faltando. Sentia que não tinha a certeza interior que as Escrituras prometiam. Sentia que servia a Deus mais por medo do que por amor. Aqui eu quero pausar e te fazer uma pergunta que vai ao coração dessa história. Escreve nos comentários agora. Você alguma vez já se sentiu fazendo todas as coisas certas da fé, mas ainda assim sentindo que algo essencial estava faltando? Porque John Wesley passou anos nessa condição. E o que aconteceu depois mudou tudo. Continua. Em 1735, John Wesley tomou uma decisão que parecia corajosa, mas que, em retrospecto, revelava alguém ainda em busca de algo que não havia encontrado. Aceitou um chamado para ser missionário na colônia britânica da Geórgia, na América do Norte. A experiência na Geórgia foi, nos termos mais honestos possíveis, um fracasso. John tentou impor a estrutura rígida da sua religiosidade sobre os colonos americanos, que não tinham a menor paciência para suas regras e formalidades. Se envolveu num relacionamento complicado com uma jovem chamada Sophia Hopke, que acabou em escândalo quando ele recusou a comunhão dela após o casamento com outro homem. E retornou à Inglaterra em 1738 derrotado, humilhado e, em suas próprias palavras, sem esperança. No navio de volta à Inglaterra, num momento de tempestade no mar, John observou um grupo de moravianos, membros de um movimento pietista alemão, cantando hinos com uma calma e uma paz que contrastavam radicalmente com o terror dos outros passageiros. Aquela paz desconcertou John, porque era exatamente o que ele havia buscado por anos e nunca havia encontrado. De volta à Inglaterra, John entrou em contato com os moravianos em Londres. E começou um período de conversa intensa com seu líder, Peter Buller, que desafiou John com uma afirmação simples e devastadora. Pregue fé até que você a tenha. E então, porque a tem, pregará fé. A noite de 24 de maio de 1738 é uma das datas mais significativas da história cristã moderna. John Wesley foi, de má vontade, segundo seu próprio relato, a uma reunião numa rua chamada Aldersgate Street, em Londres. Alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. E enquanto ouvia, algo aconteceu. John escreveu em seu diário com palavras que se tornaram algumas das mais citadas da história cristã. Por volta das 8h45 da noite, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E foi-me dada a certeza de que Ele havia tirado meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Meu coração estranhamente aquecido. Essa frase, simples e precisa, descreve o momento em que John Wesley passou de uma religiosidade esforçada e ansiosa para uma fé viva e confiante.
De um homem que conhecia as doutrinas da graça para um homem que havia experienciado a graça. Depois de Aldersgate, John Wesley não era mais o mesmo, e a Inglaterra nunca mais seria a mesma. A transformação interior de John produziu imediatamente uma transformação exterior de seu ministério. E a primeira grande mudança foi a mais improvável para alguém de sua formação acadêmica e eclesiástica. John começou a pregar ao ar livre. A igreja anglicana, da qual ele ainda fazia parte, não aprovava. As igrejas fecharam suas portas para ele. Bispos o criticaram publicamente. Colegas do clero o evitavam. Pregar fora das paredes sagradas de uma igreja era considerado, no mínimo, indecoroso e, no máximo, herético. Mas John havia encontrado algo que nenhuma aprovação institucional podia lhe dar e nenhuma rejeição institucional lhe podia tirar. E foi para onde as pessoas estavam. O primeiro grande experimento de pregação ao ar livre aconteceu em fevereiro de 1739, em Bristol, onde seu amigo George Whitefield havia começado a pregar para os mineiros de Kingswood. John foi relutante a princípio. Ele mesmo admitia que a ideia o incomodava profundamente. Mas o que viu quando chegou destruiu qualquer resistência que ainda tinha. Milhares de pessoas que nunca pisariam numa igreja anglicana, que viviam em condições de brutalidade e pobreza, que os excluíam de qualquer vida religiosa formal, estavam ali ouvindo, chorando, transformando-se. E John Wesley subiu numa pedra e pregou. O que se seguiu foi um dos fenômenos mais impressionantes da história religiosa moderna. Por mais de 50 anos, John Wesley percorreu a Inglaterra a cavalo, pregando em campos, em praças, em minas, em portos, em qualquer lugar onde houvesse pessoas dispostas a ouvir. A estimativa histórica é que pregou mais de 40.000 sermões ao longo de sua vida. Uma média de mais de 2 sermões por dia durante décadas. Ele acordava às 4 horas da manhã para orar. Pregava às 5 da manhã com frequência, porque os trabalhadores precisavam estar nas minas ou nos campos antes do sol alto. Cavalgava sozinho por estradas desertas no frio e na chuva inglesa, lendo livros enquanto o cavalo conhecia o caminho, e chegava ao destino seguinte para pregar novamente. Seus diários, que ele manteve com extraordinária fidelidade durante décadas, registram a monotonia heróica desse ritmo. Pregou em tal cidade, seguiu para tal outra. Dormiu onde havia espaço, cavalgou sob chuva. Pregou novamente. Dia após dia, semana após semana, ano após ano. Aos 83 anos, John Wesley ainda pregava regularmente. E reclamava em seu diário que sua visão havia deteriorado um pouco e que seus braços estavam começando a sentir o frio mais intensamente do que antes. Mas que, graças a Deus, ainda conseguia montar a cavalo e ainda tinha forças para pregar. A energia de John Wesley era, segundo ele mesmo, o fruto direto de uma disciplina de vida que incluía sono regular, dieta simples, exercício físico, vida mental ativa e, acima de tudo, uma vida de oração que sustentava tudo o mais. Eu preciso pausar aqui porque tem algo nessa imagem de John Wesley cavalgando sozinho na chuva às 3 da manhã para pregar às 5, que eu não consigo passar sem te perguntar. Escreve nos comentários o que você acha que sustenta uma vida assim? O que faz uma pessoa continuar por 50 anos sem parar, sem desistir, sem perder a chama? Porque a resposta de John Wesley para essa pergunta é uma das coisas mais importantes desse vídeo inteiro. As pessoas que ouviam John Wesley pregar não eram apenas movidas emocionalmente. Eram organizadas. John tinha uma visão prática extraordinária. Sabia que conversão sem discipulado era conversão que não se sustentava. Então criou as sociedades metodistas, grupos pequenos de crentes que se reuniam semanalmente para prestar contas uns aos outros de sua vida espiritual, para orar juntos, para se ajudar mutuamente em necessidades práticas. Dentro das sociedades, havia as classes de cerca de 12 pessoas cada, onde a pergunta principal era sempre a mesma. Como vai a sua alma? Não era pergunta retórica. Era investigação genuína.
com espaço para honestidade, para confissão, para encorajamento e para correção fraterna. Esse sistema de pequenos grupos não era apenas espiritualmente eficaz, era socialmente revolucionário. Numa Inglaterra, onde as classes sociais eram muros intransponíveis, as classes metodistas reuniam nobres e operários, letrados e analfabetos, homens e mulheres, todos iguais diante da pergunta que importava: como vai a sua alma? John Wesley também organizou pregadores leigos, homens e mulheres sem ordenação formal, que eram treinados e enviados para pregar nas comunidades onde não havia pregadores. Isso chocou profundamente a igreja estabelecida, que considerava a pregação prerrogativa exclusiva do clero ordenado. Mas John pragmaticamente observou que havia mais pessoas precisando ouvir o evangelho do que pregadores ordenados para alcançá-las, e que Deus claramente havia colocado seu espírito sobre pessoas simples para essa tarefa. A teologia de John Wesley merece atenção especial, porque foi tanto sua maior contribuição quanto sua maior fonte de controvérsia. No coração do pensamento wesleyano estava uma ênfase na graça disponível a todos, que os teólogos chamam de graça preveniente. Dion acreditava que Deus havia dado a toda pessoa humana, sem exceção, suficiente graça para responder ao Evangelho. Que ninguém estava além do alcance dessa graça, que a salvação era genuinamente oferecida a todos, e que todos tinham a capacidade de aceitá-la ou rejeitá-la. Isso o colocou em rota de colisão com seu amigo e contemporâneo, George Whitefield, que sustentava uma visão calvinista da predestinação. O debate entre Wesley e Whitefield foi um dos grandes debates teológicos do século XVIII, conduzido com intensidade, mas admiravelmente, com respeito mútuo que sobreviveu à controvérsia. Quando Whitefield morreu, foi John Wesley quem pregou em seu funeral, e disse com a generosidade de alguém que havia lutado com honestidade e amado com fidelidade, que George Whitefield havia sido um dos maiores pregadores que o mundo jamais havia conhecido. John também desenvolveu a doutrina que ficou conhecida como perfeição cristã ou santificação completa. A ideia de que o crente pode avançar além da justificação para uma experiência de amor pleno a Deus e ao próximo que, embora não seja a impecabilidade absoluta, representa uma profunda limpeza das motivações do coração. Essa doutrina foi e continua sendo debatida, mas ela revela algo essencial sobre o coração de John Wesley. Ele não estava interessado em uma fé mínima, numa conversão que garantia o seguro do céu, mas deixava a vida cotidiana intacta. Ele estava interessado em uma transformação total, progressiva, radical, de toda a pessoa de dentro para fora. O impacto social do metodismo foi tão profundo quanto seu impacto espiritual. E esse é um aspecto da história de John Wesley que raramente é discutido com a atenção que merece. Os metodistas não apenas pregavam, eles construíam escolas para os filhos dos pobres, quando a educação era privilégio de quem tinha dinheiro, clínicas médicas populares, quando o acesso a cuidados de saúde era luxo de poucos, caixas de poupança comunitária, que funcionavam como cooperativas de crédito para os mais pobres, programas de visita a prisioneiros, quando as prisões inglesas eram masmorras de esquecimento onde as pessoas simplesmente apodreciam sem que ninguém se importasse. Havia uma causa que consumiu os últimos anos de John Wesley com uma intensidade que revelava um coração profético de primeira ordem: a abolição da escravidão. Em fevereiro de 1791, apenas 6 dias antes de sua morte, John Wesley escreveu sua última carta conhecida. Foi endereçada a William Wilberforce, o jovem parlamentar cristão que havia dedicado sua vida à luta pela abolição do tráfico de escravos no Império Britânico. A carta é curta, mas cada linha queima com a urgência de um homem que sabe que está escrevendo com os últimos dias de sua vida. John escrevia que a causa de Wilberforce era a mais nobre que poderia ocupar um ser humano nesta terra, que a batalha seria longa e dura, mas que ele não duvidava que Wilberforce venceria porque Deus estava do lado da liberdade. E então ele assinava:
com a mão trêmula de um homem de 87 anos que havia gastado cada grama de sua energia a serviço de um mundo melhor. Agora eu quero que você pense em algo que vai muito além da admiração histórica. Escreve nos comentários qual parte da vida de John Wesley mais desafia o jeito como você vive a sua fé hoje. A disciplina de vida, o engajamento com os pobres, a coragem de ir onde a igreja não queria ir, ou a recusa de se contentar com uma fé superficial. Porque essa pergunta pode mudar alguma coisa real na sua vida, se você parar para respondê-la de verdade. John Wesley morreu em 2 de março de 1791, em Londres, cercado por amigos e colaboradores que haviam caminhado com ele durante anos. Tinha 87 anos. Havia pregado seu último sermão apenas alguns dias antes, sobre o texto Busca a Deus e viverás. No leito de morte, reuniu as forças para pronunciar palavras que seus biógrafos registraram como seu último testemunho público. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Não foi um epitáfio planejado. Foi simplesmente a expressão mais honesta de uma vida inteira. A certeza que havia sido acesa em Aldersgate Street, 53 anos antes, que havia sobrevivido a tempestades, rejeições, controvérsias e décadas de cansativo serviço, e que ainda ardia, limpa e clara, no coração de um homem de 87 anos no momento de partir. O melhor de tudo é que Deus está conosco. O legado de John Wesley é simplesmente impossível de dimensionar completamente. O movimento metodista que ele iniciou, sem nunca ter a intenção de fundar uma nova denominação, separou-se da Igreja Anglicana após sua morte e se tornou uma das maiores famílias do protestantismo mundial. O metodismo influenciou diretamente o surgimento do movimento de santidade americano, que por sua vez influenciou o pentecostalismo, que hoje representa um dos maiores e mais dinâmicos movimentos cristãos do mundo. Há historiadores sérios que argumentam que o avivamento metodista do século XVIII foi um dos fatores que evitaram que a Inglaterra vivesse algo equivalente à Revolução Francesa, que a transformação social produzida pelo metodismo nas classes trabalhadoras inglesas criou uma válvula de alívio para tensões que, na França, explodiram em violência revolucionária. William Wilberforce, que havia sido influenciado pelo metodismo, liderou a luta pela abolição do tráfico de escravos e, eventualmente, da escravidão em todo o Império Britânico. E traçava diretamente para John Wesley a origem de sua convicção de que o Evangelho tinha implicações sociais que não podiam ser ignoradas, sem trair o próprio Cristo. O sistema de pequenos grupos que John desenvolveu, as classes metodistas, é considerado o precursor direto de todos os modelos modernos de células e grupos de crescimento que hoje sustentam igrejas de dezenas de milhares de membros ao redor do mundo. Há algo na história de John Wesley que eu quero trazer para bem perto de você antes de encerrarmos. John Wesley era um homem que havia sido formado nas melhores instituições de seu tempo. Tinha Oxford no currículo, tinha fluência em latim, grego e hebraico. Tinha uma mente filosófica e teológica de primeira ordem, e poderia ter construído uma carreira eclesiástica confortável e respeitável dentro da igreja anglicana, com uma boa paróquia em alguma cidade inglesa civilizada. Mas escolheu o campo enlameado. Escolheu os mineiros com o rosto coberto de carvão. Escolheu as estradas molhadas de chuva às 3 da manhã. Escolheu a rejeição dos bispos e a aprovação de Deus. E fez essa escolha não por romantismo, não por impulso emocional, não por desejo de ser diferente. Fez porque havia encontrado algo real em Aldersgate Street. E esse algo real não lhe deixava outra opção que não fosse gastá-lo completamente em favor de cada pessoa que ainda não o havia encontrado. E isso é o que significa levar a fé a sério. Não como um conjunto de regras a cumprir, não como uma identidade cultural a preservar, não como um conforto pessoal a proteger, mas como uma chama que, uma vez acesa de verdade, não consegue ficar quieta. John Wesley nos deixa com uma herança que vai muito além do metodismo como denominação ou do avivamento como fenômeno histórico.
Ele nos deixa com um modelo de o que acontece quando uma pessoa encontra Deus de verdade, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, não apenas na doutrina, mas no coração aquecido, e decide gastar cada dia, cada quilômetro, cada sermão, cada carta, cada organização, cada amizade, a serviço desse encontro que tanto a transformou. A questão que John Wesley nos deixa não é se você concorda com a sua teologia, se você é metodista ou calvinista, se você prefere cultos estruturados ou ao ar livre. A questão é aquela que ele fazia em cada reunião de classe durante décadas. Como vai a sua alma? Não é pergunta retórica. É a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer e ser perguntado. E a resposta honesta a essa pergunta é o ponto de partida de qualquer transformação real. E com isso chegamos ao final de mais um episódio do Debate Teológico. Mas antes de você ir, eu quero te convidar a fazer uma coisa muito simples e muito poderosa. Manda esse vídeo para alguém que você sabe que está em busca de uma fé mais real, mais viva, mais profunda, porque às vezes uma história como a de John Wesley chega na hora certa na vida de alguém e abre uma porta que estava fechada há muito tempo. E se você ainda não é parte do canal Debate Teológico, esse é o momento de mudar isso. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho e entra para essa conversa que a gente tem todo episódio sobre fé, história e teologia com a seriedade e a profundidade que esses temas merecem. De John Wesley, cavalgou 400 mil quilômetros para chegar até as pessoas com a mensagem que havia transformado sua vida. O mínimo que a gente pode fazer é apertar um botão de compartilhamento. Até o próximo episódio. Que Deus te guarde e te aquece o coração.